Garuda na voz mais uma vez. Vamos que vamos, galera. Hoje um episódio sobre Oud, Agarwood ou pau de águila. Esse é o nome em português, para quem não conhece. Para quem só conhece Oud, que é uma palavra árabe que também foi absorvida pela língua persa. Para quem conhece Agarwood, que é o nome em inglês, como wood já indica, né? Madeira em inglês. O nome em português é pau de águila, com hífen, tá? Mas o que é o wood, né? O que é o agarwood na perfumaria? É o produto aromático da reação de defesa das árvores do gênero Aquilaria ou Gyrinopsis a uma agressão, né? Uma mistura de... uma espécie de infecção, né? Um ferimento mais uma colonização de micro-organismos naquele ferimento. Então, o que a gente chama de uma infecção... tá infeccionado. Mesma coisa, né? A planta também sofre infecção. Também é um organismo vivo, multicelular, pluricelular, né? Pluricelular, etc. Então também sofre esse tipo de coisa. O que a gente chama de wood resulta de algumas moléculas específicas, né? Sesquiterpenos oxigenados, feniletilcromonas, depois a gente vai entrar nisso, que vem de uma resina de defesa que essas plantas desses gêneros, né, fazem para se proteger, exatamente para conseguir conter essas infecções, né? Vamos entrar no assunto, tá? As espécies, né, que produzem o wood perfumístico incluem o gênero Aquilaria, por exemplo, Aquilaria malacensis ou Aquilaria sinensis, e a Gyrinopsis, GY, né, Gyrinopsis. A região e a espécie, né, então Sudeste Asiático, China, Laos, ali, Camboja, Indonésia, tudo isso vai afetar a composição química, tá? E afetando a composição química, por óbvio, vai afetar o perfil olfativo, o odor, o cheiro que vai ter. A árvore saudável tem uma madeira leve, assim, não é uma árvore para construção, nada disso, e que não tem cheiro, como muitas resinas de árvore não tem cheiro. Quando ela é ferida e infectada por micro-organismos nesse ferimento, seja fungos ou bactérias, ela sintetiza umas resinas oleosas, né? Que são ricas nesses sesquiterpenos e nessas cromonas, como uma forma de defesa, de conter, de encapsular todos esses micro-organismos e matá-los ali. As frações desses óleos resinosos que ocorrem no lenho, quer dizer, ocorrem na madeira mesmo, no tronco, né? Não é folha, não é nada disso. É o que na perfumaria vai ser chamado de oud. Claro, sempre tem algum processamento industrial, a gente vai chegar lá. Várias espécies de fungos chamados endófitos, né? Se alimentam de dentro, né? De plantas em particular, se alimentam de dentro de plantas, como o gênero Fusarium, Pheochermonium, Trichoderma e alguns outros fazem esse processo, né? Estimulam o processo de oud, o processo de resina que a gente quer. Mas também pode ser essa produção, né? Ela também pode ser estimulada de maneira artificial, tá? Por exemplo, inoculação desses fungos, evidentemente, né? As pessoas podem chegar lá e fazer um ferimento e inocular, mas também é possível controlar o meio, para ele não ser um meio tão ruim para os próprios seres humanos que estão trabalhando ali. Dá para trabalhar com água salobra, se eu não me engano, água de mar mesmo. Eles conseguem. De todo modo, dá até para colocar hormônios, tá? Ou que seria o equivalente de um hormônio para uma planta, né? Falando de maneira mais adequada, para produzir oud, né? De novo, repito, o que acontece no lenho, na madeira em si, não nas folhas, não nos galhos, né? Pode até acontecer num galho próximo ao tronco, mas o interessante está no tronco, que é a parte que vai ser colhida para depois virar o nosso material de trabalho na perfumaria.
de maneira natural, leva-se muito tempo, né? Preciso que a madeira tenha sido ferida. É algo que vai levar aí anos ou até décadas para acontecer. Mas, em compensação, como geralmente isso vai vir de uma árvore mais maturada, de uma árvore já mais velha, a resina que vai sair é mais complexa, porque ela já absorveu muita coisa do solo, já se alimentou muito, tem um perfil mais rico, mais cheio de variedades. O que para alguém como eu que adora oud é muito bacana, mas para um perfumista não é tão interessante, porque vai ter muita variabilidade. Ele não vai poder garantir que o próximo lote do perfume com essa nota de oud tenha o mesmo cheiro. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Nem sempre os processos mais naturais e mais ecológicos são vantajosos do ponto de vista de como o mercado está estruturado hoje, o que é um mau sinal para o mercado, né? Uma vez que não vai dar para a gente fazer alterações significativas na natureza sem causar um monte de destruição ou desequilíbrios com uma série de consequências imprevistas. Mas o mercado é uma coisa completamente convencionada que a gente pode alterar, né? De todo modo, processos naturais, geralmente árvores mais velhas, uma resina com mais riqueza de moléculas no wood. Existem plantações de pau de águila, de agarwood, em que o método é controlado, como eu falei, as pessoas perfuram o tronco das árvores e inoculam ali algum líquido, alguma coisa, para produzir artificialmente, né, de maneira induzida, levar a planta a fazer a resina. E isso pode facilitar o perfil, porque pode se escolher, por exemplo, qual é a cepa de fungo, né, qual é a espécie ali do fungo que se quer para produzir a resina, pela defesa, porque a planta também ajusta, né? Assim como nós ajustamos, a planta também ajusta a acidez, etc. Também é possível fazer com estímulos químicos, como eu falei, que seria uma espécie de equivalente de hormônio, né? E assim o período reduz de possivelmente décadas para alguns meses ou um ano, 2 anos. O período reduz, né? Reduz muito o período porque é induzido. Você vai lá, fere a planta, ela faz a resina, você colhe e assim sucessivamente. É um processo, como eu falei no último, como se faz com as rosas, como se faz com tanta coisa, né? A vantagem para o mercado perfumístico da produção controlada é que aumenta a oferta, estabiliza um pouco o perfil olfativo e reduz os preços, né? Só que é diferente do oud selvagem, né? O oud selvagem ele é realmente muito rico, tá? Mas tudo bem assim, né? O pessoal tem estudos científicos, tá? O pessoal tem estudos acadêmicos que mostram que dependendo do controle da cepa, do ferimento induzido, é possível controlar os sesquiterpenos e cromonas que dão o cheiro característico do oud, tá? Esses pedaços com resina são colhidos, né? São blocados, você corta em bloco, você tem que serrar bem especificamente, tem que ser serrado, tem que ser cortado, não. O método, na verdade, ele não pode sofrer aquecimento. Eu falei serrado aqui por hábito, né? Porque não pode ser serrado. Essa é a parte interessante, não pode sofrer muito aquecimento, nem muito atrito. É preciso lascar de maneira muito controlada. Por isso que ela é feita no que eles chamam em inglês de chips, né? A palavra chip que a gente usa para falar de computadores, smartphones, né? Chips. Um chip é uma lasca, é um pedacinho, né? Vocês podem comprar aí na internet, por exemplo, chips de carvalho tostado para emular o sabor do barril de carvalho. É um carvalho culinário, né, que se utiliza. Recomendo muito, inclusive. Uso e gosto muito. Então, chips são lascas, né? Vocês vão receber nacos ali, lasquinhas de carvalho. Mesma coisa. As árvores são lascadas na parte resinosa, de maneira muito cuidadosa, porque não pode aquecer demais, não pode atritar demais, não pode vir pedaços fora da resina. Nossa, é um processo extremamente artesanal. E aí eles são tratados, primeiro de tudo, por uma separação de qualidade, tá? Uma separação de gradação de qualidade, né? Qualidade superior, premium, enfim. Depois uma qualidade mediana e qualidade inferior. Tô falando assim, mas as qualidades são muito mais do que essas, né? A gradação é bem rica. Mas vamos
simplificar dizendo que seriam basicamente 3 níveis, né? Os critérios de gradação de qualidade passam pela cor, quanto mais escura, até um certo ponto, evidentemente, porque depois já tá passado, né? Já tá depois do ponto. Mas a cor mais escura é avaliado como melhor. A densidade, quer dizer, uma resina mais oleosa, mais espessa, é considerada melhor. Até um certo ponto também, é claro. O aroma dela quando ela é queimada, então você fez as lascas, agora você lasca uma dessas lascas, você faz um pedacinho e queima, né? Ela dá um certo cheiro e isso é avaliado também. E até o rendimento dela transformado em óleo, né? Então, tudo isso vai ser utilizado para qualificar, tá? Para fazer uma classificação ali da qualidade. Como qualquer matéria-prima de perfumaria, como já se falou muitas vezes aqui neste canal, é vendido por peso, né? É vendido por quantidade de matéria, né? Por massa. 10 gramas, 20 gramas, 1 quilo, 100 quilos, né? É vendido por peso, por massa. Obviamente, qualidades mais premium, mais primorosas, vão custar mais caro, né? Do que as mais baratas. As melhores passam fácil, grama por grama ou quilo por quilo, do preço do ouro. Então vocês imaginem, né? A gente não consegue nem comprar ouro, porque parece um desperdício. E você vê simplesmente o wood sendo mais caro. Assim como o âmbar gris natural, né? É um negócio sensacional. Como é que pode, né? Uma reação a uma infecção de uma madeira ser um negócio tão valioso. É valioso porque, nesse caso em específico, é valioso porque é muito difícil, é raro, tem esse processo artesanal, é muito valorizado, né? Porque, claro, aquela coisa de é valioso porque é raro não existe sozinho, né? A raridade é uma função da sociedade, das expectativas, das cadeias produtivas. De novo, vou repetir uma coisa que eu sempre falo neste canal: nada que existe isolado. Nada, 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 absolutamente nada. Nem aquela visão diabólica que você teve do professor do primário de calcinha porque um dia você estava muito bêbado e usou um entorpecente lá. Nem isso. Nada nunca existe isolado, né? Nem as nossas ideias não são isoladas. Elas vêm das nossas interações com outras pessoas, dos materiais culturais que a gente consome, culturais ou praticamente anticulturais, né? Entretenimento, etc. Então, assim, nada é isolado. Então, o preço do wood é muito caro por uma série de fatores que não estão isolados e que tem a ver com toda essa cadeia mundial que valoriza esse cheiro, que compreende a sua complexidade. Depois eu vou falar do wood sintético, a dificuldade de sintetizar o cheiro, né? Entre aspas, assim, a molécula de wood, que não existe, né? Na verdade, como eu já falei, são pelo menos 2 famílias de moléculas ali que caracterizam o cheiro e são difíceis de fazer, não são tão fáceis. Os terpenos até ok, mas até são relativamente mais fáceis, mas as cromonas não são tanto. Então tem tudo isso, né? Então, de novo, tudo bem, o wood é muito mais caro do que o ouro pau a pau ali, né? Peso por peso, mas isso não se deve ao mero fato de que é raro, mas sim que é raro, é requisitado, é trabalhoso, etc, etc. Todas essas coisas encadeadas e várias outras que eu não estou mencionando aqui é que vão levar a essa precificação absurda, né? E isso, veja, eu estou falando disso e eu sou o louco do wood, né? Pra mim tinha que ter perfume de wood pro verão, né? Tinha que ter perfume de wood pra primavera, pro outono, pro inverno, pro dia, pra noite, pra ocasião especial, pra ocasião rotineira, né? Pro trabalho, pro lazer, pra dormir, pra acordar. Eu gosto de wood terrivelmente, assim, é uma das minhas notas de perfumaria favorita. Exatamente pela variedade imensa que ela apresenta. Assim como patchouli e outras notas também apresentam, né? E também me interessam muito. Mas vamos continuar. Como é que se extrai, né, a fração odorífera dessa resina que cristalizou ali ao redor da madeira para proteger a planta da infecção, para não deixar espalhar aquela infecção, né? Existem alguns métodos, tá? Cada método vai dar um perfil olfativo um pouco diferente, porque vai dar um perfil químico diferente, porque é um processo diferente, certo? Então os perfumistas que trabalham, né, nas grandes Givaudan, etc., Firmenich, FF, Symrise, eles vão
escolher os métodos dependendo do que está disponível, do volume que tem, da qualidade, da procedência e tudo mais. Mas o método mais tradicional é a hidrodestilação, ou seja, destilação por água, né? Hidrodestilação. Hidrodestilação e destilação a vapor, para produzir óleo essencial de pau de águila. Agarwood, wood como um óleo essencial, né? Produz o óleo volátil, geralmente dá um rendimento bem baixo, dependendo da qualidade. Não tem sido muito utilizado exatamente por isso. Tá? O rendimento às vezes é menos de 0,1%. 1/10 de 1%, que é muito baixo, né? É um rendimento muito baixo. Mas acaba produzindo componentes altamente voláteis, que são bem interessantes, porque eles não vai ser aquele wood pesado, né? Como ele é muito volátil, tudo bem que ele domina a fragrância, mas logo ele se dissipa, logo ele volatiliza, logo ele evapora e desaparece. Só que também produz muitos subprodutos, artefatos químicos, né? Quer dizer, pela temperatura, pela questão da temperatura do vapor, e às vezes a pressão também, dependendo do maquinário industrial em que vai ser produzido, ele acaba produzindo ali o que se chamam de artefatos, quer dizer, outras moléculas, acaba tendo interferências, né? Não há muita pureza. Então não é valorizado, não é um método, apesar de ser tradicional, não é muito valorizado. Extração por solvente pode gerar um concreto, um absoluto. Solventes orgânicos mesmo, tá? Etanol, hexano, por aí vai. Consegue extrair uma gama ampla, inclusive de moléculas menos voláteis, que tem características mais resinosas, né? O que se chama de resinoides, né? Que tem uma riqueza aromática maior, então é uma molécula mais difícil de usar na perfumaria, porque ela vai interagir com outras, né? Percebam sempre, o wood sozinho ali foi extraído desse jeito, foi mais rico, que legal, que bacana. Porém, o perfumista quando está trabalhando, ele está quase que tentando trabalhar com as cores puras para depois combinar, né? Então se já vem um negócio muito complexo, que não é, digamos assim, uma cor pura, mas uma mistura de todas elas, ele já fica com uma certa dificuldade de colocar muitas outras coisas, né? Então existe esse tipo de problema. Não na Spirit of Dubai, né? A Spirit of Dubai bota 89.328 notas e o seu nariz que lute para entender o que está sentindo. Ainda assim, aquilo ali é marketing total, né, gente? Aqueles perfumes relativamente simplórios, eles não são assim tão complicados. Aquilo ali é jogada de marketing total, né? Os caras praticamente pegam a fórmula química e falam, vai dando nome aqui para cada um desses aqui. Vai, vamos embora. Vamos fingir que ele é super complexo, né? E no olfato mesmo não é super complexo. Nem deveria ser, né? Não daria para ser, na verdade. Não é que deveria ou não deveria, mas não daria para ser. Ia ficar uma confusão tremenda. Então, voltando. Extração por solvente costuma dar uma riqueza aromática maior, o que complica um pouco, mas pelo menos torna o cheiro rico, né? O perfil olfativo muito opulento, muito abundante, certo? Inclusive, por solvente é possível extrair partes da estrutura ali olfativa, da estrutura aromática, do que dá cheiro, né, naquela resina, que não saem com destilação. Então, por isso mesmo que é mais rico, né, é mais complexo. Então, é bom para perfumaria por um lado e ruim por outro. Eu gosto muito, ele é bem forte, geralmente. É bem forte, mas eu gosto muito. Extração por gás carbônico, CO2 supercrítico, né? Falei no último vídeo também, no caso da Salves Claret, para produzir Ambroxan, etc. É uma técnica bem recente, já falei sobre isso. É uma técnica que vem começando a ser utilizada, né? Ela ainda está sendo desenvolvida, explorada, as suas capacidades. Mas ela é muito boa para você fazer uma seleção dos elementos voláteis e semivoláteis. Tem muito rendimento, então muito mais do que 0,1% lá, como eu falei, no caso da hidrodestilação, né, destilação a vapor. E tem menos efeito, tem algum efeito térmico, mas é menor, né? Então realmente tem sido um método bastante utilizado, porque dá mais rendimento, né? O perfil aromático dele, o perfil olfativo dele e o perfil químico propriamente sai com mais sesquiterpenos do que outras moléculas que compõem, né?
o que dá uma vantagem de ser um pouco antioxidante, então ela vai durar bastante tempo, vai sair um material ali muito duradouro, né? Vai ter uma longevidade na prateleira dessa empresa que extraiu e que vai vender, bastante útil, bastante vantajosa. É um método de extração mais ecologicamente amigável, mais verde, né? E é usado para produzir óleos de wood, óleos essenciais de wood bastante premium, né? Bastante nota 10. Mesmo que ele não seja o método mais rico, que é a destilação por solvente, né? Na verdade, a obtenção de concretos e absolutos. Não é exatamente uma destilação, é uma solução, né? É um solvente, ele dissolve, ele faz a solução de alguma coisa. Existem tratamentos que podem ser feitos, né, antes desses outros processos, por exemplo, enzimas ou até a aplicação de ultrassom, tá, para melhorar o rendimento, inclusive para melhorar o rendimento na destilação a vapor. É possível fazer esses tratamentos também para melhorar. A enzimoterapia acelera a liberação da parte resinosa que interessa, né? Então, existe pesquisa de ponta sendo desenvolvida nisso para otimizar o uso da destilação a vapor. E temos que lembrar que o wood também é usado como incenso lá nas Arábias, né? Lá na Península Arábica e no Sudeste Asiático, toda aquela região ali. Eles usam como incenso também. Isso também encarece, porque tem menos disponibilidade do produto. Então a qualificação dessa resina também acontece em relação à fumaça, ao cheiro dela quando queimada, certo? Mas como eu dizia, então, resumindo, né, o método de extração ele altera o perfil, certo? Isso é de conhecimento do perfumista, porque ele é um químico, né? A gente lê lá na pirâmide olfativa o wood e acha que é tudo igual, não é, né? Os perfumistas vão escolher a matéria-prima conforme o método de extração, etc, porque já tem noção mais ou menos de como vai ser o perfil olfativo. Mas, de novo, o wood natural ele é uma besta fera, uma coisa solta que tem uma vontade própria, né? Não tem muito o que fazer. Os perfis gerais assim são mais resinoso, o que se chama de notas resinosas mesmo na perfumaria. No caso da destilação a vapor, no caso da extração com CO2, com gás carbônico, notas mais animálicas, os sesquiterpenos dão esse aspecto mais animálico, às vezes até meio fecal. E no caso do absoluto extraído com solvente, tem uma faceta mais limpa. Gente, é wood, tá? Não é sândalo. Faceta mais limpa, né? Não é sândalo, tá? Não vamos ficar maluco aqui da cabeça, né? Vamos ser razoável, né? Tem um contexto aqui. Porque tem gente que ouve, é um wood limpo. Aí sente o perfume e fala, nossa, tem cheiro de madeira podre. Eu falo assim, esse é o cheiro de wood, né? O wood tem cheiro de madeira podre, úmida, se esfarelando, né? Esse é o cheiro tradicional do wood. Esse cheiro mais completo, né? Da madeira mais envelhecida, lá que eu falei no começo. De infecção natural e tal. É um cheiro bem bizarro. É estranho dizer que gosta desse cheiro porque ele não é bacana, né? Ele não sinaliza coisas bacanas do ponto de vista biológico. Mas, como a gente já vive num mundo muito mais cultural do que biológico, é perfeitamente possível aturar esse cheiro e aprender até a gostar dele dentro da perfumaria, né? Dentro da perfumaria, porque se você for fazer uma casa com a madeira com esse cheiro, corra muito longe, né? A casa vai desabar. Pois bem, o que compõe o perfil do wood? Como eu disse, falando de maneira geral, né? Até porque aí tem que fazer uma cromatografia a cada vez para saber o que compõe aquele wood que você comprou, né? Mas de maneira geral, o que dá a característica principal são os sesquiterpenos oxigenados, que são majoritários no óleo de wood, tá? Por exemplo, agarospirol. Olha aí o agar, o nome, né? Agar wood, agarospirol, né? Que é um sesquiterpeno oxigenado
geralmente presente, né, muito frequente em grandes quantidades nos óleos de maior qualidade, mais premium, mais caros também, mas de maior qualidade, que dá um aspecto amadeirado, balsâmico, e que eu descreveria como aprofundado, uma coisa que parece que tem uma profundidade. Tem o ginkgo eremol, lembra do ginkgo biloba? Inclusive um ótimo suplemento natural. O ginkgo eremol é outro sesquiterpeno oxigenado, evidentemente, que dá uma sensação de riqueza, assim como se o cheiro fosse mais complexo do que ele realmente é. Ele aprofunda também, tá? E tem alguns outros sesquiterpenos oxigenados em quantidades menores, né? Então tem eudasmanos, guaianos, madeira de guaiaco aí, os guaianos, eremofilanos, agarofuranos também, agarospiranos, enfim, né? E todos eles vão adicionando características, tá? Um é mais esfumaçado, um lembra fumaça mesmo, o outro lembra o cheiro de terra, de mexer na terra, sabe mexer na terra? Aquela terra escura, né? Que é um pouco quebradiça, ela não é tão firme. Um pouco mais resinoso. Alguns deles dão uma característica que parece que deixa meio seco o cheiro. Simplesmente parece que seca, igual uma bebida seca, né? A perfumaria empresta um pouco esse vocabulário aí da gastronomia, dos vinhos e tal, né? O doce é o contrário do seco, né? Em linhas gerais, evidentemente, né, gente? E esse seco é de algumas dessas moléculas também. Facetas de couro que lembram muito couro também, tá? Mas assim, sem exagero, quando você faz uma cromatografia de oud sozinho, só o óleo ali, a resina, né? Geralmente beira uma centena de moléculas ou mais. Ou até passa um pouco, 110, 120 moléculas. Então tem um perfil muito complexo, né? Tem um perfil hiper complexo, tá? Não é uma molécula sozinha, né, que dá o cheiro. Não é uma matéria-prima simples, né? As feniletilcromonas dão o cheiro, né? Elas também dão o cheiro do oud. São compostos fenólicos, heterocíclicos, que dão facetas florais e até adocicadas, tá? Balsâmicas, mas que puxa uma flor que não existe, né? Um floral assim, levemente adocicado. De novo, não é baunilha, não é caramelo, não é algodão doce, tá? Não é açúcar mascavo, não é nada disso, não é melado. É adocicado dentro dos limites do oud, né? São marcadores de qualidade, tá? As feniletilcromonas, elas são marcadores de qualidade na resina do oud. Então o oud que não tem, ou tenha muito pouca, é um oud de menor qualidade. Tanto que ele vai ser dominado daí pelas outras facetas, né? Pelas facetas fecais, de couro, vai ser um pouco mais desafiador. Ele não vai ter esse equilíbrio e essa riqueza, né? Essa variedade de aspectos, de características olfativas. É uma doçura muito leve, como eu falei, não é um adocicado, né? E é exótico, não é um adocicado convencional que a gente conhece, que a gente sente no cotidiano, né? Como eu falei, são compostos fenólicos, né? Alguns outros fenóis, outros compostos fenólicos aparecem em quantidades vestigiais, certo? 0, né? 0,0 x%, eles aparecem em quantidades vestigiais. Porém, eles fazem muita diferença, né? Eles fazem muita diferença. Vocês lembram que eu tinha falado da guaiana, né? Da madeira de guaiaco? O guaiacol também aparece, geralmente em quantidades vestigiais, fantasmagóricas, quase que não tá lá, é só uma saudade, só uma lembrança, né, de guaiacol, mas ele tá lá. Em particular o 4-etil guaiacol, mas enfim, aí não importa, né, pecresol e outras, que dão uma cara mais de o que o pessoal chama de oud medicinal, né? Vão dar essa característica, tá? Presentes em quantidades vestigiais. Tá? É só um resquício, né? Não são dominantes. E não precisam ser muito dominantes porque são substâncias que têm um limiar olfativo bem baixo, ou seja, um pouquinho delas já altera o cheiro, né? Então realmente elas têm que estar vestigiais, senão elas dominam o cheiro. Mas são muito importantes para dar essas características
Até alguns deles animálicos, quase podre, né, como eu falei, de uma terra, sabe o humus, não o humus alimentício, que é uma delícia, né, da cozinha libanesa, síria, mas o humus, a terra enriquecida com minhoca, com fezes de minhoca, etc., lembra um pouco esse cheiro, né? Esses fenóis e fenólicos, né, no geral ali. Tá? Eles podem dar essa característica também. Então, como vocês estão ouvindo, o Oud é hiper, mega, blaster, master, ultra, Philips Valita, 2000 watts, remix. É complexo, né? Não é uma coisa simplória. Muito ao contrário. Inclusive, o Oud também apresenta em quantidades vestigiais, em quantidades completamente minúsculas, compostos nitrogenados, indólicos. Tá? O pessoal fala muito, os indóis, né, os indólicos do jasmim, da flor que seja, né, que dá aí uma característica assim, assado pro perfume e tal. O Oud também tem. Em pouquíssimas, minúsculas, ridículas quantidades, mas tem. Né? Escatola, por exemplo, enfim. Mas é numa quantidade assim, ó, é parte por bilhão, né? Você tem que dividir por 1 bilhão para conseguir dar um número razoável, tá? Então são quantidades realmente muito pequenas, mas que vão dar as características de couro, de cheiro de bicho, né? Cheiro de animal e até um pouco de aquecimento, de um ambarado, né? Um aquecimento, tá? Especialmente quando eles estão combinados com sesquiterpenos, né? É assim que acontece. Nessas quantidades muito pequenas, eles não chegam a se tornar desagradáveis, porque também são bem dominantes, né? Então o Oud ele é um equilíbrio de mistura, né? Uma mistura equilibrada. E o equilíbrio aí ele não é todo mundo igual, né? Não é todo mundo na mesma quantidade, o que eu acho uma lição de vida bem interessante. Quer dizer, algumas coisas têm mais, outras têm muito menos, mas como elas têm potências diferentes, está tudo equilibrado no nosso olfato, né? Dando um resumo, porque todos eles têm várias características de cheiro, tá? Tem vários perfis olfativos ali. Mas dando um resumo assim que seria orientado, seria a colinha da prova, né? Os sesquiterpenos oxigenados dão uma característica mais amadeirada e resinosa. As feniletilcromonas dão um aspecto mais floral e balsâmico. E os traços fenólicos e indólicos acrescentam animalidade e profundidade, tá, gente? Fazendo assim uma colinha de prova, seria essa associação a ser pensada. A proporção deles é correspondente à sua capacidade de dominar a fragrância. Então, quanto mais potente, menos frequente para manter a característica, né, o perfil olfativo, a característica de cheiro específica do Oud. Mas tudo isso varia pela espécie da planta, pelo solo em que ela foi cultivada, o método de indução, né, o próprio método de extração depois desse óleo essencial, por aí vai, tá? O que acontece? Por que o Oud chinês lá da região de Hainan é diferente da região de Assam, se não me engano fica na Índia, e por aí vai, né? Sou péssimo de geografia, já falei disso várias vezes. Espécies diferentes, né? Então elas mesmas, as plantas, têm enzimas diferentes, que obviamente vão produzir resinas diferentes, né? Com composição química diferente. Por exemplo, a Aquilaria malacensis, que fica ali mais para o sul da Ásia, ela costuma produzir o Oud que a gente entende como o Oud clássico, o Oud base, né? O Oud parâmetro para os outros Ouds. Já a Aquilaria sinensis, que é dessa região de Hainan, na China, ela já tem um outro perfil mais dominado pelas feniletilcromonas, dominado por outros sesquiterpenos bem específicos. Então já tem um outro cheiro, né? Essa variação muda de espécie, solo, região, método, né? Já falei 1000 vezes. Tá? Os fungos que são usados, a maneira, até a maneira, a ferramenta que foi usada, né? De que modo essas plantas foram feridas para fazer a inoculação dos micro-organismos ali para infecção. Tudo isso leva a estruturas distintas, tá? Então é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa mesmo. Por isso que são caracterizados, né? O Oud honestamente declarado num perfume, ele é cambodiano, né, do Camboja, Cambodian. Ele é vietnamese, né, ele é vietnamita.
ele é chinês, ele é das regiões de onde ele é, né? Ele é do Laos, né? E por aí vai, tá? Mas e aí, né? E o wood sintético? Eu vou fazer uma pausa no áudio para tomar uma água, porque minha garganta tá sequíssima já. E eu retorno a gravar em seguida. Vocês só vão ouvir um corte estranho. Beleza, e o wood sintético, né? As grandes fabricantes aí, Givaudan, Firmenich, Symrise, IFF, né? International Flavors and Fragrances, elas têm tanto wood sintético quanto acorde de wood. O acorde já é praticamente uma base do perfume pronta, base da pirâmide olfativa mesmo, né? Já vem várias coisas ali dentro, tem um perfil olfativo bem rico, então não é tão interessante pra gente falar aqui porque vai ser muito complexo. O wood sintético daí é uma tentativa de produzir algo sem a extração de pau de águila, sem a extração dessa infecção do agarwood, mas que reproduza, pelo menos em algum nível, o perfil olfativo dessa resina, né? Mas são misturas, blends, como se diz em inglês, né? Blend é mistura, misturar. São misturas de aromaquímicos, né? Alguns vão replicar alguns sesquiterpenos mais dominantes, né? E vão também reproduzir ali alguns fenóis, alguns indóis, etc. É relativamente fácil trabalhar com couro, com características retiradas do tabaco, né? Da folha de tabaco. Dá pra fazer alguma coisa, tá? Mas é aquela coisa, é sintético, né? Então ele tem um perfil mais simples, ele não é tão rico, ele não é tão cheio de moléculazinhas que enriquecem o cheiro, que complexificam o cheiro. Em compensação, para o perfumista é uma maravilha, porque é muito estável, é sempre o mesmo cheiro, é produzido de maneira muito mais laboratorial, né? E o preço também é um pouco mais previsível, né? Uma vez que o método não depende de inundações, não sofre nada disso, né? Então, o que acontece é que eles se voltam mais a reproduzir a psicoestética, né? A nossa percepção olfativa, estética, estesia, do grego antigo, já expliquei, e a nossa percepção mental, né? A nossa imagem mental, psicoestética. A gente cheira e com a nossa memória a gente preenche ali o que está faltando e é oud, isso aqui é para ser oud, né? Isso aqui é para ser usado como oud, como um substituto de oud, né? Então, se trata disso, tá? Eles vão tentar reproduzir o que? Agarospirol e tal, né? As moléculas principais. Geralmente por processos de síntese, como eu expliquei no outro vídeo. Ou processos assim que começam também de outras resinas e fazem separação de frações também, tá? Só que é um processo um pouco caro. O wood sintético também é caro. Porque os sesquiterpenos são complexos, né? Eles são difíceis de conseguir. Então, quanto melhor o wood sintético, mais caro. Melhor assim, quanto mais ele se aproxima, né? Quanto mais ele é um contratipo do wood natural, para fazer uma piada aí muito boa, um pouco mais caro ele vai ficar, inevitavelmente, né? Porque é muito custoso. E aí isso muitas vezes não é competitivo do ponto de vista mercadológico para as empresas. Mas vale só reproduzir algumas partes do perfil olfativo e tocar adiante, né? Vai preenchendo aí o perfume com outras coisas. Inventa novas misturas de oud aí, né? Faz perfume, oud com rosa, não, agora faz oud com limão, né? Começa a inventar outras loucuras aí para preencher esse vazio. Característica do oud sintético básica é que ele é sempre mais limpo, né? Ele é sempre menos complexo. O que significa que ele é, de novo, mais modular. Ele pode ser combinado com outras coisas de maneira mais fácil. Então, vários perfumistas preferem utilizá-lo para dar uma simplificada, para dar uma facilitada na própria vida, né? Já que ele é bem menos animalesco, bem menos, o pessoal chama animálico, né? Ele é bem menos animálico, bem menos animalesco, bem menos sujo e muito mais puxando por ambarado. O que torna ele muito mais familiar para a perfumaria ocidental. E assim, o Brasil é o país que mais consome cosméticos do planeta Terra, né? Mas assim, não tá tão atrás de Coreia, China, né? Alguns desses países aí.
A diferença não é tão grande nesse consumo, mas a gente consome perfumaria em particular, a gente é o país que mais consome perfumaria. Então, ou pelo menos era da última vez que eu olhei, pode ser que isso tenha se alterado nos últimos anos, mas não se alterou significativamente, não desceu 100 posições, né? A gente vai estar ali no top 10 e provavelmente no top 5 e até no top 3. Eu só não olhei muito recentemente essa estatística. Mas seja como for, o de sintético pra gente é uma beleza, né? É uma maravilha. Tá? O que acontece aqui falando ainda de UD, né? Só para dar aquele resumo no UD natural, que eu já falei várias coisas, né? Infecção, cascata de enzimas, síntese de terpenos por essas enzimas, né? Converte, enfim, né, de fosfatos e etc., que vão ser os precursores diterpênicos dos sesquiterpenos, tá? Fenilpropanoides vão virar a feniletilcromona, as feniletilcromonas, né, porque são mais de uma. Isso tem a ver até com a genética da planta, tá? Do gênero Aquilaria. Isso é uma questão bem específica dessa planta. Por isso que não dá para produzir com outras plantas, né? Não é tão simples. Calor e pressão podem afetar o arranjo químico das moléculas ali presentes, então tudo isso é muito controlado. Não pode ser extraído de maneira muito bizarra, muito assim desleixada, né, de qualquer jeito, por causa disso. Vai produzir outras moléculas por rearranjo, por desestruturação. Os solventes são usados para tirar frações mais pesadas, que vão ficar mais na base do perfume, que vão demorar mais para sair, o cheiro e tal. E a extração por gás carbônico supercrítico produz um óleo essencial mais próximo do perfil original, assim, com mais naturalidade, né? Com mais proximidade do aroma da resina como ela é antes desses processos, né? Por isso que depende do processo, né? Então, assim, por cima é isso, né? É possível a partir do wood, inclusive, conseguir até, sem sacanagem, tá? É possível até conseguir alguma coisa parecida com vetiver, dependendo de como essa extração for feita, tá, gente? É possível obter até lactonas na estrutura molecular, né? No perfil olfativo ali, de modo que vai ter uma certa cremosidade, vai ser como o sândalo, assim, né? Uma madeira mais cremosa, mais macia, mais agradável. Então é uma engenharia olfativa, é uma arte. Trabalhar com wood é realmente um momento da perfumaria em que técnica científica e artesanato artístico, né? Artesanato, já está no nome, né? E artesania, essa capacidade artística, estão em pé de igualdade, estão face a face. Porque as duas coisas precisam ser muito bem elaboradas para utilizar o wood corretamente. Ok? Pureza é extremamente controlada, tá? O wood é uma matéria-prima da perfumaria absurdamente monitorada. Não é um negócio fácil de, vou comprar um falsificado, não é fácil. Se a pessoa for inteligente, se ela souber trabalhar aí, pense que um funcionário da Givaudan, um funcionário da IFF, etc., da Firmenich, sabe trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles têm cromatografias, eles têm um milhão de coisas. Eles chegam a ter planilhas de especificação, tá? Grau de pureza, descrição do odor, né, do perfil olfativo. O negócio é absurdo, assim. Eles têm padronização sensorial, entendeu? Pra você saber que tipo de wood que você tá comprando. É insano, tá? Tem umas complexidades porque, como eu falei, os sesquiterpenos podem ser antioxidantes, mas se não tiver certos sesquiterpenos-chave, o óleo de wood pode oxidar. A embalagem tem que ser ambarada, tem que ser uma cor escura, um vidro escurecido, porque interação com luz, com luminosidade, altera as moléculas. Armazenamento frio não é para manter a temperaturas ambientes brasileiras. É bem complicado. O wood é bem complicadinho.
né? O que eu fui gostar dessa porcaria, né? Ser fã de uma de uma nota da perfumaria que é um horror, né? Uma coisa super complicada, pegada ecológica bizarra, né? Enfim, mas como eu disse, tem controle de origem, certificado sanitário, conformidades, né? Planilhas de conformidade, transporte é monitorado, tá, gente? Inclusive porque é inflamável. Ou pode ser sensível ao chacoalhar, à luminosidade, mas inclusive pode vir a ser inflamável também, tá? Isso, o óleo em quilos e quilos e toneladas, tá, gente? Não é no perfume de vocês, vai ser inflamável porque tem álcool, né? Não vai ser inflamável por causa do 0,01% de wood que tem ali, tá? Não vamos ficar maluco também, né? É isso, tá? O wood, ele é realmente essa loucura, né? Do ponto de vista, especialmente falando do wood natural, do ponto de vista perfumístico, ele tem uma função olfativa, né? Um papel a cumprir ali muito interessante, porque ele é uma nota de base, quer dizer, uma nota fixadora, né? Uma nota que dura 300 mil anos na pele, mas que, como tem uma boa difusividade, um perfil de limiar olfativo ali baixo e uma volatilidade interessante, ele logo, especialmente algumas partes dele, conseguem ser percebidas logo na aplicação e podem atravessar a pirâmide olfativa, né? Cruzar ela verticalmente. Por isso que pirâmide olfativa também é uma ficção que precisa ser repensada. A gente precisa pensar um modelo melhor para descrever os perfumes, né? Claro que o melhor modelo é a resenha honesta e sincera, somado ao entendimento e à experiência, né? Mas além disso, a gente precisa pensar um novo modelo, né? Um modelo não necessariamente tridimensional, mas que agregue esse tipo de informação. Olha, dá para sentir o wood aqui desde o começo, né? Porque realmente é possível percebê-lo, né? Ele cria como que uma capa em cima, um lençol, uma cobertura sobre a pirâmide olfativa, né? E fica ali perceptível na vida toda do perfume. Seja perceptível como algo que altera a percepção de outros ou perceptível por ele mesmo, né? Oferece uma textura resinosa, um aroma amadeirado, animálico, defumado, balsâmico, próximo do couro também, tradicionalmente, né? É muito usado para fazer uma marcação olfativa. Olha, isso aqui é um perfume oriental, puxando para esse lado, né? Ele tem essa característica de ser uma assinatura, né? Ele marca de um jeito indelével, assim, você sabe o que é oud. É frequentemente combinado com rosas ou outras resinas, couro, tabaco, incenso, âmbar, inclusive ambroxan, especiarias, baunilha, né? Para equilibrar essas facetas animálicas e terrosas muito muito agressivas, tá? Não é, tem Boadicea The Victorious, né? Minha casa, uma das minhas casas favoritas, não chega a ser a favorita, mas é uma das minhas favoritas. Faz 39.428 perfumes de oud com rosa. Por quê? Porque eles não têm criatividade. Também, um pouco é por isso também, mas também é porque é uma combinação que funciona. É uma combinação que é muito difícil de dar errado. Então, assim, você vai arriscar, né? Você precisa vender, os perfumes são super caros por causa daqueles frascos lindos e maravilhosos. Não, né? Os caras não vão arriscar. Então a gente tem que rezar para que alguma casa completamente doente dessas que tem aí que faz perfume experimental faça perfume de oud com sei lá o que, né? Com pipoca, sei lá, com cheiro de, sei lá, não sei, alguma coisa muito doida, né? Um problema não é um problema, na verdade isso é uma coisa boa, mas é um limitador comercial, né? Um problema do ponto de vista do comércio, no sentido de as pessoas querem mais e não vai rolar, pelo menos não de maneira legalizada, é que o comércio do gênero Aquilária em vários países da Ásia é regulado. Inclusive o comércio da madeira crua, tá? Então assim, você não pode simplesmente derrubar um hectare de pau de águila, de agarwood, e vender, né? Não é assim, é regulado, né? Tem quantidades, tem estações, tem toda uma loucura ali que é importante,
tá? É muito importante porque houve exploração predatória a tal ponto que quase se extinguiu a bendita da planta e teve que ser colocado esse tipo de legislação em cima para que rolasse uma conservação, plantação, etc, né? Porque o pessoal tava destruindo o negócio de maneira, inclusive pegando plantações, florestas, digamos assim, né? Ou seja, plantações selvagens, naturais de wood, indo lá e ferindo, infeccionando para fazer a produção de wood ilegalmente, né? Então, houve esse tipo de coisa, tá? Porque ele é muito precioso, gente, vale mais do que ouro, literalmente. Custa mais dólares, custa mais reais, dólares, pesos, enfim, a moeda que você usar do que ouro, né? Então, a pessoa se arrisca porque economicamente a vida dela deve estar meio ferrada e vale a pena nesse sentido, né? Então, houve mercado negro, sim, tá? Mas houve no pretérito, não é uma coisa muito recente, não tem muito hoje em dia. Porque tá bem regulado, tá bem controlado, né? Então, mas houve esse tipo de prática ilegal, tá, gente? Hoje em dia, inclusive, há incentivos nos governos regionais lá ao cultivo sustentável, né? Parcerias com comunidades locais, que daí vão trabalhar, né, no cultivo ali, na extração, na indução da produção da resina, depois na extração, etc. Até para controlar um pouco a pegada ambiental, né? A extração com gás carbônico supercrítico, CO2 supercrítico, tem sido bem vista porque diminui os solventes, né, que acabam se tornando depois lixo químico, e aí não tem muito o que fazer. Então tem sido bem avaliado, tem sido uma coisa positiva. Porém, a gente ainda tem o problema tanto da predação, né, da exploração, de se extrair demais e se matar muitas plantas, muitas vezes, mas também o problema da monocultura, né? Qualquer pessoa que teve uma boa aula de geografia na escola sabe que monocultura não é bom, né? Plantar só uma coisa, isso faz mal para o solo. E aí, bom, mas a economia não liga para o solo, né? A economia liga para os numerozinhos na tela do computador ali, né? Dentro do banco, como se as pessoas pudessem comer dinheiro quando tudo estivesse acabando. Então, tem esse problema lá, o pessoal lá tá com solo extremamente empobrecido, daí tem que comprar um monte de adubo, um monte de coisa, aí começa a cadeia produtiva começa a produzir coisas para compensar o que deveria ser compensado com simplesmente plantar outras coisas, fazer plantio cíclico sazonal, né? Então, pelo menos empresas um pouco mais legais, não sei, um pouco mais amigáveis, né, vão tentar divulgar de onde elas tiraram esse wood, né? Vão dar os certificados, né? Vão dar as informações certificadas ali que elas podem, tá? Eu ia falar sobre o wood sintético, mas fazer um outro episódio, né? Por hoje ficamos por aqui.